Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Já pedindo desculpa porque a transição dos slides vai ficar uma porcaria, porque os slides eu estou apresentando pelo telefone, porque eu não consegui apresentar, eu quero aparecer. Então eu tenho que estar nessa tela. Vocês estão me vendo aqui, ó. Eu quero que vocês me vejam mesmo. Então eu deixei os slides pro celular. Vamos lá, a aula de hoje é Morfologia 2, indo para dentro das palavras. É necessário que a partir de agora a gente comece a analisar as coisas que fazem parte daquilo que a gente vê. Por exemplo, essa caixinha aqui fofa é feita do material e também do apagador. Então eu tenho duas partes que formam uma. Da mesma forma que o ventilador, de modo geral, ele tem partes pequenas. A gente sempre pode analisar coisas em partes menores. Os químicos me amaram agora, né? Mas enfim, inclusive porque a química faz isso. Tenta analisar substâncias e ir dividindo até chegar em partes indivisíveis, que antigamente se chamava átomo. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, o átomo ele não é indivisível. Ele tem subpartes também, mas isso é papo para química. Aqui a gente está falando de morfologia. Mas vejam, tem relação, tá? A parte de química que vocês estão vendo, de componentes de substâncias, de elementos que juntos formam substâncias, tem total relação com a morfologia da língua. É abstração, tá? Eu vou tentar tornar o mais concreto que eu puder, por exemplo, nesse sentido aqui que eu trouxe do ventilador. De qualquer modo, indo para o segundo slide, o que a gente vai fazer nessa aula, querendo ou não, é mais ou menos brincar com essa bolinha. Eu adorava isso na minha infância. Nunca joguem os brinquedos de vocês fora, porque eles podem ser muito úteis para vossas vidas. Vocês não sabem o que vocês vão fazer no futuro, então assim, guardem, tá? Ou eu joguei fora, então eu tive que usar imagens. Essa bolinha aqui, ela era formada por pequenas partes que eu tinha que juntar. A gente vai fazer isso com cada palavra. Nós vamos pegar palavras e analisar quais são as partes formadoras delas. É isso que a gente faz nessa morfologia interna. A primeira parte da morfologia é aquela que analisa os conjuntos da língua que estão por trás das palavras, como elas se organizam em conjuntos na nossa cabeça. E a gente já sabe que não são classes gavetas separadas, mas sim conjuntos que se relacionam. Isso é uma primeira parte. A segunda parte da morfologia, nós ainda estamos estudando palavras em si, é a que vai dentro das palavras e estuda os processos que as formam e como elas se inovam. A gente vai ver nessa aula também que essas junções para formar novas coisas não são só da língua. E é importante eu falar isso para que vocês relacionem o português com as demais disciplinas. Uma árvore, ela cria raízes a partir de uma semente que sobe, mas aí que depois vai criar raízes. A gente vai ver que raiz, do ponto de vista morfológico, é aquilo que repete o significado básico da palavra. E querendo ou não, sim, raiz é o que fica embaixo da terra, mas é o que tem o significado base daquela planta, porque a semente foi plantada aqui embaixo da terra. Então é o que tem o significado no sentido de sêmen mesmo, no sentido de código genético. Uma semente, ela tem um código para se desenvolver numa árvore, como a gente também tem o DNA. É isso que nós vamos ver. O que se repete numa palavra, por exemplo, se você pega aluno, pega o paradigma dele, o armarinho dele, é sempre o plural e o feminino. E verbos você pega a conjugação. Então, aluno, aluna, alunos, alunas. O que se repete aí? Aluno. Isso é a raiz que vai se ramificar ou em aluno, ou em aluna, ou em alunos, ou em alunas. Isso, aluno, é a raiz que contém é o radical que contém a informação básica da palavra aluno, que vai se ramificar ou no singular masculino, ou no singular feminino, ou no plural masculino, ou no plural feminino. Um verbo, por exemplo, amar, eu amo, tu amas, eu amarei, amarás, o que repete entre todas essas palavras é o am. O a é a vogal temática, que se liga ao tema. Então, a raiz do verbo amar é am. Tanto que ela está presente na palavra amante, ela está presente na palavra amar. Então, o am contém o sentido básico do verbo amar. Como ele é conjugado, se é no presente do indicativo, se é no presente do subjuntivo, se é no presente do imperativo, os tempos e os modos e os números das pessoas, já é a árvore para cima.
A gente vai analisar abstrações no sentido do que está para baixo da terra na árvore. O que está aqui, ó, sentido base. E a gente vai fazer relações entre palavras e ligações. Isso aqui é uma piadinha para lá de péssima, mas enfim. Nós vamos fazer ligações entre as palavras, como na química vocês vão começar a ver que existem ligações para formar substâncias. Vocês vão começar a ver na biologia que os órgãos são formados por tecidos e os tecidos são formados por células, por aglomerados de coisas. E isso é importante. Então, células se aglomeram formando coisas maiores, e essas coisas maiores formam tecidos, os tecidos juntos formam órgãos, e os órgãos formam organismos, órgãos, tecidos, organismos. Tá? Nós somos um conjunto de coisas também que a gente pode dividir em partezinhas menores, como por exemplo a água. Olha, parece aquele bichinho Kirby. A água é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É essa a formação interna da água. Nós veremos isso aqui com palavras da língua portuguesa. Tá, como é que a gente forma, então, palavras em português? Outras línguas podem ter outros processos de formação, tá? A gente pode formar ou emprestando de outra língua, isso é um processo natural das línguas humanas, emprestando coisas que, por exemplo, ou na nossa sociedade chegam através da cultura da outra língua, é o caso, por exemplo, de Pokémon. Em japonês, isso é Pokémonster. Pokémon mesmo é uma abreviação disso, de Pokémonster, que virou Pokémon, uma abreviatura dessas duas coisas juntas, Pokémonster. E aí virou Pokémon. Como não tinha esse nome, nós usamos um nome que era japonês. Como, por exemplo, a palavra abajur. Vem do francês abajur. Nós adaptamos foneticamente para o nosso português, abajur. Da mesma forma que o surf, ninguém fala surf. Porque, olha, a pronúncia é completamente diferente do inglês. To surf para surf. Não existe esse fonema em português, mas surf é o inglês. Nós pegamos essa palavra emprestada da outra língua e adaptamos. Uma outra forma, além de empréstimos, é partir de processos que a própria língua dispõe para isso. No caso do português, a gente pode compor coisas ou derivar. Compor, ao pé da letra, é pôr junto. Tá? A gente vai ver a derivação primeiro, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, a gente vai ver a derivação primeiro, mas só explicando a composição. Compor é pôr junto. Então, eu posso ou aglutinar, em que alguma parte some, ou eu posso simplesmente colocar uma coisa do lado da outra, em que nada some. Justapor. Justapor é literalmente só pôr do lado. Ou aglutinar. Uma das partes some. Ó, sumiram os meus dedos. Vocês não veem. Ou eu posso, de uma palavra, formar outra coisa. Tá? De uma palavra eu posso formar uma outra coisa. E é isso que a gente vai começar vendo. A gente vai começar por aqui embaixo. Quando a gente deriva, forma uma palavra de outra, nós trabalhamos com o que nós chamamos de afixos. São coisas, partezinhas que a gente põe ou tira nas palavras. Então, para derivar, formar uma palavra de outra a partir de uma raiz, lembrando isso aqui, ó, a partir da raiz, a semente tem que crescer para cima, e dessa semente eu vou formar coisas juntando, tá? É assim que funciona. Eu posso, a partir de uma palavra, ou colocar coisas nela, que aí os afixos eu chamo de morfes colocados, que eles são ou sufixos ou prefixos. Lembra, sul, norte e sul. Sufixo eu vou colocar embaixo, no final da palavra, literalmente. Prefixo vem de pré, antes. Prefixo eu vou por antes da palavra. Então, existem prefixos ou sufixos em português. Então, prefixos eu coloco antes. Por exemplo, indevido. Vamos lá? Tornar mais concreto o que é um prefixo, o que é um sufixo. Isso aqui, o Mário, ele não é um empréstimo, tá? O Mário, ele é a palavra indevido. Como a palavra indevida é formada? A palavra indevida é formada... Opa, caiu uma coisa aqui. A palavra indevido é formada de uma partezinha chamada prefixo que eu coloco no começo, no norte, da palavra devido. Então, eu tenho um radical. Lembram da raiz? Eu tenho a raiz, a base, o que se repete,
devido, nele eu vou colocar o in, a partezinha in que a gente chama de afixo, forma-se indevido. Tchan, 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 tchan. Aí a gente vai ver, por exemplo, que o sufixo, eu falei para vocês que é norte e sul, né? Eu encaixo no final da palavra. Então eu tenho uma palavra como, por exemplo, amar. Vamos pegar o verbo amar. De amar eu formo amante. Adiciono no final o sufixo ante. Ok? É assim que a gente trabalha com a língua. Mas, vamos começar falando então dessa derivação. Como eu já introduzi para vocês, eu posso derivar colocando coisas antes da raiz, que aí é prefixação, depois da raiz, sufixação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aí é uma parassíntese. Ou eu posso tirar coisas. Isso aqui se chama morfe subtrativo. Ó, eu posso formar novas palavras tirando coisas, como eu tirei o meu brinco. De falar, por exemplo, eu posso tirar o R e do verbo falar criar fala. Do verbo combater, imaginem que eu sou o verbo combater. Eu posso tirar o R e formar combate. De pular, do verbo pular, eu posso tirar o R e formar a palavra pulo. Estou tentando tornar isso concreto para vocês, tá? Isso aqui eu chamo de morfe subtrativo, porque nada mais é do que uma subtração. Derivação regressiva, eu faço uma operação de menos. Literalmente, eu tiro uma parte da palavra para criar outra. No caso aqui de todos esses verbos, eu tirei o R final de infinitivo para criar substantivos. Agora, aqui, vamos ver cada um das colocações, né, em si. Então, eu posso colocar, para derivar palavras, eu posso colocar afixos antes, no meio ou depois. O português não tem nenhum afixo colocado no meio, que a gente chamaria de interfixo. Isso na língua portuguesa não existe. Em outras línguas, se eu não me engano, o árabe, isso existe. Eu coloco uma partezinha no meio para formar uma outra palavra. Mas no português não existe. No português eu coloco sempre antes ou depois da raiz. Então, daquilo que repete a partir do paradigma. Se eu tenho, por exemplo, a palavra justo, a raiz justo, o que repete? Ó, vai para o feminino plural. Justo, justos, justa, justas. O que repete é o juste. Isso aqui é a raiz que está embaixo da terra e vai subir, pode subir. Justo, justos, justa, justas. O que pode crescer a partir disso é a árvore. A informação como código genético, a semente é juste. Isso é a raiz. O que cresce, o tronco, já é a palavra efetiva, se ela está no singular, no feminino ou no masculino. Ok? Mas de qualquer forma a gente pega o neutro justo. Se eu colocar uma partícula antes dela, então pré-ela, prefixo, um in mais justo, dá injusto. A palavra injusto. Então, nada mais é do que a formação. Tem justo, eu vou pegar e colocar um prefixo injusto. Do mesmo jeito que inapto. Inapto, se eu for ver, é formado de in mais apto. Eu coloco antes da palavra apto. E devido, se eu colocar um in antes, forma indevido. Obrigado, Mari, você cumpriu a sua função. Sufixação, lembrando que é no fim. Então, por exemplo, se de real eu coloco um ismo no final, estão vendo o ovinho? Coloco ismo, realismo. Se de futuro eu tenho a raiz futuro, que está embaixo da terra, que vai me dar raiz, né? A semente real. E nela eu coloco ismo, formo realismo. A palavra realismo, portanto, é formado de sufixação. Eu coloquei no final da palavra real um ismo, um afixo, está no final, não está no sul? Portanto, sufixo. Futurismo, eu pego a raiz que está embaixo, a semente, que tem o código genético da palavra futuro, e coloco um ismo, futurismo. Isso aqui é sufixação. Se eu pego o verbo ventilar e a partir da adição no final de dor, eu crio o substantivo ventilador, que eu mostrei lá no começo, que tem aquelas partezinhas, eu, por uma sufixação, pela adição de um afixo chamado sufixo, porque ele é colocado no final da palavra, eu crio uma nova palavra. Tudo bem? O que é
parassíntese. Se a prefixação eu adiciono antes do radical e a sufixação eu adiciono depois, a parassíntese eu adiciono ao mesmo tempo. Olha, eu tirei a cabeça e a perna desse ovinho. A parassíntese é como se eu adicionasse o chapéu e o pezinho ao mesmo tempo. Eu não vou adicionar primeiro o chapéu e depois o pezinho. Prestem atenção nisso, porque isso pode ser uma pegadinha, tá? Existem palavras como, por exemplo, descongelar, que primeiro eu formo de gelo, eu coloco... Não, de gelo eu coloco um sufixo ar e formo gelar. Gelar existe. Depois de gelar, eu coloco um prefixo em gelar. Antes de gelar, eu coloco um afixo antes, pré, e formo congelar. De congelar, eu pego essa raiz e coloco ainda em cima dela um prefixo, formando descongelar. Isso não é uma parassíntese. Parassíntese é quando eu tenho uma raiz sozinha, e se eu colocar qualquer um dos dois sozinho, não faz sentido. Por exemplo, ajoelhar, eu tenho como raiz, como coisa principal, como informação primordial, joelho. Ajoelhar vem de joelho. A gente às vezes perde a origem das palavras. Engatinhar vem de gato. Engatinhar é andar como gato. Isso também é uma parassíntese. Porque, ajoelhar. Se eu colocar só o sufixo, vou colocar só o ar no final. Tem o joelho aqui, tá? Imaginem que isso aqui é o joelho. Vou colocar o ar. Faz sentido joelhar? Essa palavra existe em português? Não. Da mesma forma que não existe a palavra, vou colocar o prefixo só. Ajoelho. Como não existe ajoelho e nem joelhar, eu tenho que colocar tanto o pezinho quanto a cabecinha no ovo ao mesmo tempo. Ajoelhar, isso é uma parassíntese. É uma prefixação e uma sufixação ao mesmo tempo, e não uma depois da outra. Por exemplo, empobrecer vem de pobre. Não existe, vou colocar o sufixo, sufixação. Não existe a palavra pobrecer. Do mesmo jeito, em português, não existe em pobre, mas existe em empobrecer. Eu coloquei os dois juntos. Emagrecer é a mesma coisa. Não existe em magro. E não existe... Desculpa, não existe em magro. Do mesmo jeito que não existe... Vamos tirar aqui. Magrecer. Mas se eu colocar tanto o prefixo que vem antes, quanto o sufixo que vem depois, eu formo a palavra emagrecer. Ok? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, como eu disse para vocês, a gente não pode confundir parassíntese com uma palavra formada por vários processos. Emagrecer, eu sei que é uma parassíntese porque não existe nem o emagro e nem o emagrecer. Eu tenho que fazer esse teste. Tira o prefixo. Existe só com sufixo? Se existir só com sufixo, é uma prefixação. Tira o sufixo. Se existir só com prefixo, é uma sufixação. Dá um exemplo concreto disso, Iago. Olha descongelar. Vamos ver a água passando, a liquefação da água, para ser mais técnico. A água passando do estado sólido para o líquido, daí o nome liquefação. Eu posso ir de cima para baixo, de baixo para cima. Vamos analisar descongelar junto, tá? O que eu tenho em descongelar? Eu tenho um radical, que é gelar. Esse radical eu coloco um prefixo, que é o desse, eu nego ele. Não, a coisa não está congelando. Ela está fazendo o processo inverso, descongelando. Mas em congelar, o que eu tenho? Eu tenho, em congelar, o que eu tenho? Um prefixo, que é gelar, ao qual adiciono com. Em gelar, o que eu tenho? Um radical, que na verdade é gelo, ao qual eu adiciono um sufixo ar. Vamos partir de gelo. Como é que eu formo o descongelar? Eu fui decompondo de cima para baixo, dividindo em partes a palavra descongelar, até que eu chegasse a duas partes que são indivisíveis. O átomo, antes, né? Para os químicos aí. Um beijo, químicos. Agora eu vou de cima para baixo. Eu vou do menor para o maior, tá? Vamos lá, então. Vou do menor para o maior. Eu tenho a palavra gelo. Imaginem que isso é a palavra gelo, tá? Coloco um sufixo, um afixo no final.
eu formo a palavra gelar. A palavra gelar existe, só que existe, faz sentido. Então é uma sufixação. Dessa palavra gelar, gelar forma um novo radical. Eu posso formar congelar. Prefixação, porque no radical eu adicionei uma coisa antes. Agora, desse radical aqui, congelar, eu posso adicionar ainda uma outra coisa e negar ele. Eu não estou congelando, eu estou fazendo o processo inverso, descongelando. Dá para ver? Consegue distinguir? Vamos de novo? Então, ó, gelar sem nada, ok? Gelo, gelo mais ar, forma gelar. Gelo mais a sufixação com ar, gelar. O substantivo passa para verbo. O gelar mais o prefixo com, prefixação de gelar, forma o verbo congelar. Prefixação de congelar com um des, forma negativa, descongelar. Ok? Bom, indo um pouco mais para frente, existe um outro tipo de derivação também, que é chamada de derivação imprópria ou conversão. Isso aqui faz todo sentido quando a gente volta na questão de conjuntos de palavras e lembra que as palavras elas não estão na nossa cabeça em classes gavetas separadas, mas em conjuntos, que podem mudar, sim, de lugar a depender da frase. Por exemplo, a palavra alta. Andréia é alta, ela canta alto. Nessa frase, nesse contexto, alta é uma característica de Andréia, tanto que está no feminino. Está modificando um substantivo, girando ao redor de um substantivo. É um nome que gira ao redor de um grande e só substantivo. Quem faz isso é adjetivo. Portanto, alta, nesse caso, estaria aqui, ó. Mas, em ela canta alto, eu não estou modificando ela, estou modificando o modo como ela canta. Por isso é um advérbio, isso aqui é invariável. Então, a palavra alto, na verdade, ela estaria entre o conjunto dos adjetivos e dos advérbios. Nessa frase aqui, mais para adjetivo, mais ou menos aqui, ó, onde eu estou rodando o mouse. Nessa frase aqui, mais para advérbio, mais ou menos aqui. Mas sempre numa região limítrofe. Limítrofe de limite, de limiar, entre. Como a palavra gato. A derivação imprópria trabalha com isso, com palavras que estão no limite dos dois conjuntos. Imagine realmente conjuntos limitados, que têm áreas entre si. Só um minuto que eu vou beber água. Por exemplo, isso aqui, ó, eu vou desenhar no papel, para ver se fica mais claro. Quando vocês forem ver a teoria dos conjuntos em matemática, vocês vão ver que essa região aqui é chamada de intersecção. A união dos conjuntos é tudo. Tá? Então, a união dos conjuntos de palavras do português seria todas as palavras que a gente tem. Agora, a intersecção entre os conjuntos, por exemplo, do adjetivo e do advérbio, é só os que, a depender da frase, são adjetivos ou advérbios. Claro que existem adjetivos que são sempre e só adjetivos. Como vão existir advérbios que normalmente, em 90% dos casos, só são advérbios. Mas existem palavras que, a depender da frase, puxam daqui para cá. E elas se movimentam. Isso aqui não é uma coisa estática. Todas as classes de palavras é como se elas fossem vários conjuntos interligados. E agora vocês vão ver todo o meu dote artístico. Olha que maravilha. E essas palavras, elas se movimentam. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra como substantivo, ela pode, a depender da frase, vir daqui para cá, para uma outra classe. Ou, a depender da frase, vir daqui para cá. É assim que funciona. Elas se movimentam dentro desses conjuntos. Elas não estão estáticas. Tá bom? Uma outra questão que é muito importante, que eu queria falar para vocês, é que ficou tudo muito junto aqui. Eu vou ter que tirar aqui, porque senão não vai dar para ver nada. Deixa eu pausar. Eu não consigo pausar a gravação? Que legal! Vamos tentar explicar isso aqui então pelo... Deixa eu dar um F5, aí eu apresento por aqui. Eu vou virar a apresentação. A gente viu até agora a composição. O que a gente vai ver a partir de agora a gente viu até agora a derivação. Agora a gente vai ver composição. Como é que eu componho
coisas. Eu não estou derivando, criando novas palavras a partir de mecanismos da língua. Estou pegando duas palavras e juntando elas. Disso pode resultar coisas aglutinadas ou coisas que, na verdade, eu só coloco uma do lado da outra. Numa composição por aglutinação, eu vou perder partes. É literalmente isso aqui, ó. Eu vou perder partes. Eu vou perder partes. Então, por exemplo, a composição por aglutinação é como se fosse a fusão que eu tinha no Dragon Ball. Esses dois se fundiram, esses dois personagens. Eles viram um terceiro, o Gotenks. Eu não tenho mais as partes identificáveis de cada um deles. Exemplos de palavras que seriam assim, deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Ah lá, eu não consigo virar a apresentação, por isso que eu não estava apresentando. Exemplo dessas palavras seriam planalto, porque vem de plano mais alto. Eu junto as duas, uma entra na outra. E o O cai, vira planalto. Vinagre vem de vinho acre, é um vinho amargo. Vinhacre, e com o tempo esse nhá virou um ne, e o cre virou um gre, vinagre. Embora vem de em boa hora. E eu vou perdendo partes. Em bora. Por eu perder partes, eu tenho essa aglutinação. Deixa eu ver se eu consigo passar para frente. Como é que eu passo para frente aqui do telefone? O que eu quero dizer com isso? De aglutinar. A aglutinação, ela nada mais é do que um muro no qual eu não vejo os tijolos. É essa parede aqui, ó. Você sabe que essa parede foi feita de pequenos tijolos, mas você não vê ele. É a parede que vocês estão vendo atrás de mim. Isso é uma aglutinação. Pedaços se perderam, tá? Isso é uma aglutinação. Agora eu vou parar a apresentação porque dá para eu voltar pro slide onde eu estava. Agora, existe uma outra forma de eu compor também, que é só justaposição. E aí eu consigo ver. É um muro de tijolinhos à vista, a composição por justaposição. Porque eu consigo ver cada uma das partes. Pé de moleque. Eu só coloquei uma coisa do lado da outra. Pé de moleque. E eu vejo as três. Couve, flor. Couve, flor. Uma coisa não entrou na outra e a outra perdeu uma parte. Eu consigo ver o muro sendo construído, tá? Eu consigo ver as partezinhas das coisas. Quinta-feira. Todos os dias da semana são formados por aglutinação. Eu tenho quinta, um numeral, mais o feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Um não entra no outro e se aglutina, tá? Bom, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro que a gente, para criar novas palavras, ou a gente empresta, ou o que a gente faz, cria a partir dos mecanismos da própria língua. O português tem dois grandes mecanismos de criação de palavra, então vamos voltar para cá. Eu componho ou eu derivo. Componho, ponho junto. Ou eu coloco duas palavras que já têm sentido juntas, e aí ou elas perdem partes uma das outras e se brincam, literalmente assim, ou elas simplesmente se colocam uma do lado da outra. Se eu não fizer isso, eu derivo. O que é derivar? Eu pego uma palavra só e transformo ela numa outra coisa. A derivação é a lagarta virando uma borboleta, tá? Eu coloco partes. Por exemplo, uma coisa que faria sentido seria dizer que, por exemplo, a borboleta é uma parassíntese. Porque a borboleta eu tenho uma asa de um lado e uma asa do outro. Um prefixo e um sufixo. Então ela é uma parassíntese ao mesmo tempo, tá? Agora, vamos supor uma outra coisa. Se eu colocar um chapéu, é como se fosse uma prefixação. Eu estou colocando uma coisa antes. Se eu colocar um sapato, é uma sufixação. Estou colocando algo no sul, no final da palavra. Espero que tenha ficado claro. E pela aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.